Nós vamos lembrar nesse momento agora do tema central da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O tema central da carta é liberdade. Liberdade, principalmente no que tange a questão das obras da lei. Por quê? Porque Paulo está relembrando aqueles crentes e defendendo a igreja contra as heresias trazidas pelos judaizantes às igrejas da Galácia, que consistia exatamente em forçar aquela igreja a voltar às observações dos ritos da lei, das obras da lei, inclusive até dos cerimoniais da lei judaica, especialmente aqueles relacionados com a circuncisão e também com as dietas que os judeus se sentiam obrigados a fazer. O que Paulo vai mostrar para aquela igreja e para nós também aqui é que todos aqueles rituais e aqueles ritos da lei judaica, eles apontavam para Cristo. E aquela lei serviu durante um período longo, que é esse período narrado no Antigo Testamento da nossa Bíblia. Aquela lei serviu como um tutor legal para conduzir o povo até Cristo. Mas uma vez que Cristo veio, aquela lei toda se cumpre em Cristo Jesus. Ela perde a serventia de tutor, porque Cristo veio, mas ela continua sendo útil para a vida do cristão, para lhe mostrar aquilo que de fato agrada a Deus e aquilo que deve ser o comportamento de alguém que ama o Senhor e que quer fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Agora, essa lei, ela não é garantia, o cumprimento dela não é garantia de salvação. Nem tampouco a própria circuncisão é uma garantia de salvação. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos que a verdadeira circuncisão não é aquela que é realizada na carne, mas é aquela que acontece no coração. E ele vai dizer que os filhos de Deus de fato não são os descendentes consanguíneos de Abraão, mas são aqueles que são filhos pela fé de Abraão, aqueles que têm a mesma fé que Abraão tinha. E então ele vai provar para aquela igreja e para nós também, que aquele evangelho, aquela mensagem que ele tinha ensinado a respeito da salvação pela fé em Cristo Jesus, é a verdade de Deus e é a mensagem de Deus para os homens, e não os ritos do judaísmo. E ele vai mostrar, e nós vimos isso, que todas as vezes que você tentar se justificar diante de Deus através das obras da lei, você vai fracassar. Porque de fato o único que pode te justificar diante de Deus é Cristo Jesus. E então a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. E aí ele entra no capítulo 5 dizendo assim: isso tudo que foi feito por Cristo, plano de Deus, foi para que vocês fossem libertos. Libertos do domínio do pecado, libertos da condenação da morte e libertos também do rito da lei. A lei, ela cumpriu o papel dela até Cristo. Agora não, agora vocês estão em Cristo. Aí você fala, mas e o que eu faço com toda aquela lei? Todo aquele conteúdo? Esse conteúdo, ele tem valor para a minha vida, valor de instrução, mas não valor redentivo. E ele vai dizer, e mais, se você cumprir o que Jesus ordenou para nós como mandamento, automaticamente você vai cumprir todos esses outros mandamentos. E então ele diz, se você amar ao Senhor de todo o seu coração e ao próximo como a você mesmo, você nisso cumpre a lei, porque todos os preceitos da lei se resumem nesses dois mandamentos, nessas duas ordens que Jesus viveu e ensinou a viver. Então nós chegamos a esse ponto. Na semana passada nós falamos como é então que eu aplico isso na minha vida, porque todos nós corremos um risco com essa liberdade que o Evangelho nos dá. E que risco é esse? É exatamente o risco de cairmos no outro extremo, de usarmos essa liberdade para viver uma vida libertina. E aí Paulo diz, olha, o grande remédio para isso continua sendo o resumo de toda a lei e o resumo desta fé que nós aprendemos com Jesus. E o resumo é,
ama o Senhor de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer, se você considerar o outro superior a você, se você demonstrar amor para os seus irmãos ao ponto que você os considere maior que você não vai ter problema, nem com a liberdade e nem com a lei. Porque se você considerar o outro superior a você, amando em Cristo Jesus, você vai cumprir os mandamentos com ele. Você não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar o que é dele, você não vai roubar, não vai matar. Por quê? Porque você está considerando o outro superior a você. E você também não vai ter problema com a lei, porque nisso você está cumprindo os mandamentos. E nem você vai se tornar um libertino, porque você não vai se dar ao direito de ser libertino com alguém que você considera superior a você. Existe uma relação de amor e uma relação de respeito. Então Paulo dá uma fórmula, que é uma fórmula que nos ajuda com a prática, tanto no que tange a lei, quanto no que tange a essa vida em Cristo Jesus, onde vivemos como libertos. E então a ordem dele é, não volte a se tornar um escravo, e nem se torne um libertino. Viva como Cristo viveu, ame como Cristo amou, ame a Deus e ao próximo como você mesmo. Então nós terminamos o capítulo 5, a primeira parte dele, até o versículo 15, com essa máxima. Agora, ele termina de uma forma muito interessante essa sessão aí, no versículo 15, dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho visto, essa é a declaração que Paulo ele coloca, o que eu tenho visto na realidade entre os cristãos é algo que ele nomeia aqui como um canibalismo cristão. O que é isso? Ao invés dos cristãos considerarem um ao outro superior a si mesmo, o que Paulo tinha visto é que os crentes estavam se mordendo uns aos outros, estavam se devorando. E ele conclui, e isso é destrutivo para a igreja. Então um morde o outro porque um se acha cumpridor da lei e o outro não é. E aí esse que se acha cumpridor da lei se acha no direito de falar mal daquele que não é observador dos ritos da lei. O outro que está vivendo pela liberdade dos filhos de Deus, ele fala mal do legalista porque o legalista está tentando cumprir a lei. E aí fica um dando mordida no outro. E olha que nessa época nem tinha Facebook ainda, né? Agora inventaram um jeito mais fácil de morder os outros, que é o Facebook. Você não fala de quem você está falando, mas você fala, olha, tem gente que é assim, que é assado, e fica aquela coisa meio indireta, que acaba sendo direta, porque todo mundo que lê, fala, será que estava falando comigo? E essa é uma das coisas mais odiosas que existem no Facebook, é essa coisa, principalmente quando é crente, que vai lá e escreve, eu não suporto crente que faz isso. Dá vontade de responder a todos, fala assim, eu não suporto crente covarde, não tem coragem de chegar e olhar olho no olho e falar, daí vai lá e escreve lá no Facebook lá, e tudo que não tem endereço serve para todo mundo, né? Você fica lendo e fala, será que o problema é comigo? Esses dias eu escrevi para uma pessoa, falei, viu, você está com algum problema comigo? Então me procura, me fala, quer que eu te ligo, você quer encontrar pessoalmente, mas para com esse negócio indireto aí, porque isso daí não é coisa de crente não. Mas o fato é que lá no primeiro século, nas igrejas da Galácia, e aqui no 21º século, o problema continua sendo o mesmo. Veja que vocês estão se devorando mutuamente, ou seja, quando existe esse espírito de morder uns aos outros, quem vai ser destruído com isso é a própria igreja, porque a tendência dessa atitude é ir destruindo, vai destruindo, porque daí você começa a ter relacionamentos inseguros. O que é um relacionamento inseguro? Você está falando um negócio lá, eu não sei se você está falando de mim ou não, então na hora que eu encontrar com você, eu vou encontrar com você meio com o pé atrás, porque eu não sei se você está querendo bater em mim, ou você está querendo bater no outro. Então, a gente começa a ter relacionamentos inseguros, porque no fundo você não sabe de quem que os outros estão falando. Então, a gente começa a ter esse tipo de coisa, e isso vai desestruturando a igreja. Paulo fala no versículo 15, cuidado, olha, veja, sejam cautelosos, se vocês estão se mordendo uns aos outros, cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. E automaticamente então ele já vai entrar para o próximo assunto dele, que é andar no Espírito, andar
segundo o Espírito de Deus. Ele vai mostrar para nós, nessa parte que nós vamos estudar agora, que existem duas maneiras de você, como cristão, andar, se mover. Uma delas é você se mover segundo a sua natureza carnal, e a outra é você andar segundo a sua nova natureza, que é a natureza que é plantada em nós pelo Espírito de Deus. Ele vai chamar isso de andar no Espírito. Nós vamos ver as duas coisas. Por quê? Afinal de contas, eu estou livre, e como um livre, como que eu tenho que andar agora? Bom, eu tenho duas opções, e Paulo deixa claro essas duas opções. Ele já tinha deixado lá no versículo 14 e 13. Eu tenho duas opções: ou eu posso andar de forma libertina, ou eu posso andar de forma, aliás, são três opções, né? Ou eu ando de forma libertina, ou eu ando de forma legalista, ou eu ando pelo Espírito. Andar pelo Espírito é alguma coisa que a gente vai chamar de um andar equilibrado. Você nem está tentando cumprir as obras da lei para se justificar pela lei, nem está sendo libertino. Você está usando a liberdade dos filhos de Deus, contando com o Espírito Santo para viver uma vida equilibrada. Como a gente estudou lá em Eclesiastes no domingo, não é para ser demasiadamente santo, porque senão você vai se destruir, além de se decepcionar, porque você não vai conseguir, e também você não pode se entregar à loucura e fazer tudo que vem à cabeça, porque daí também você vai ter um outro problema. Mas vamos lá, vamos observar direitinho aqui o que Paulo vai nos ensinar. Se você está com a apostila aí, quiser acompanhar pela apostila, é a página, a partir da página 110. Você pode olhar aí. Nós estamos nos versículos 16 a seguir. Primeiramente andar pelo Espírito. Como nós, crentes, podemos nos tornar o que nós de fato devemos ser? Essa é a pergunta. Quando você ouve ou quando você se pergunta o que é ser cristão, o que é ser crente? Bom, é ser alguém temente a Deus, é ser alguém que tem a fé em Cristo Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e é andar de uma forma compatível com a vida de Cristo. Por isso que o nome cristão. Eu vou tentar imitar Cristo. Começando por aí, o Senhor Jesus, nós sabemos, Filho de Deus, ele tinha uma natureza humana, mas ele também tinha uma natureza divina. Ele não cometeu pecados com a sua natureza humana, nem com a sua natureza divina. Mas quando ele começa o ministério dele, ele é batizado por João Batista. E no dia do batismo de Jesus, acontece um evento que é inclusive usado para descrever a Trindade. Quando ele está sendo batizado, uma pomba desce do céu como ele, e aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma a forma de pomba e desce sobre Jesus, e ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Você tem as três pessoas da Trindade ali no mesmo evento, claramente distinguidas pela narrativa dos evangelhos. Mas a questão é, o Espírito Santo veio sobre Cristo para capacitá-lo para o seu ministério. Por quê? Porque Jesus também tinha uma natureza terrena e ele tinha as mesmas necessidades naquela circunstância que nós temos. Ele encarnado, ele precisava também ser capacitado pelo Espírito. Por aí você já começa a fazer a seguinte análise. Se o próprio Filho de Deus, sem pecado, precisava da capacitação do Espírito para andar segundo a vontade de Deus, segundo o caminho de Deus, para realizar o ministério dele, quanto mais eu e você. Não tem caminhada cristã sem estar cheio do Espírito. Se você for ler lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há, ou no que há dissolução, que pode produzir bebedeira, que pode produzir alucinação, que pode deixar você fora de si. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque não tem caminhada cristã sem ser cheio do Espírito. Não tem, você não vai conseguir. Nenhum de nós consegue. Então Paulo está saindo daquela luta lá contra a vida do meritória, a tentativa de se justificar por obras da lei, e está passando a mostrar como é que você vive como um livre.
Bom, para começo de conversa, para você viver como livre, você precisa entender uma regrinha básica. Para ser um cristão, você precisa do Espírito Santo de Deus. A gente já sabe disso, que precisa primeiro para reconhecer que é pecador. Precisa para reconhecer que há um juízo. Precisa para se dobrar diante de Cristo. E precisa para se levantar e caminhar como um cristão. Se você se abster ou tentar, como se fosse possível, se abster disso e ignorar essa máxima, você fatalmente vai cair no outro extremo, que é você ser controlado pela sua natureza terrena. E aí as obras dessa natureza terrena são terríveis, e Paulo vai descrever cada uma delas. Mas vamos lá, o que significa esse andar? Vamos trabalhar um pouquinho com esse conceito de andai no Espírito. Bom, versículo 16, ele fala isso claramente, e nós começamos da seguinte maneira: andar é algo que só dá para fazer passo a passo. Não tem como eu sair pulando, correndo, já é outra coisa. O termo aqui é andar, é movimento, é passo a passo. Ou seja, eu tenho que começar. Em algum momento eu tenho que dar um start nesse processo de andar. Bom, Paulo diz, andai no Espírito. Significa, olha, eu preciso dar um passo depois do outro, consistentemente, num ciclo contínuo de crescimento, de amadurecimento na minha vida e de trabalho. E essa é uma etapa que normalmente a gente quer pular. Normalmente a gente quer assim, a gente quer ir na igreja e quer que as coisas aconteçam instantaneamente na vida da gente. Eu quero chegar aqui na igreja hoje com um problema, de repente uma deformidade de caráter, e eu quero orar, e eu quero que eu saia daqui uma pessoa completamente diferente. Não vai acontecer. A vida no Espírito e a vida do cristão é um andar. E infelizmente existem muitas promessas falsas acontecendo dentro das igrejas, de gente que diz isso. Vem para cá, Deus vai mudar você, igual Jesus transformou água em vinho, Ele vai transformar você também. Bom, ninguém duvida do poder de Deus de fazer isso, mas a Bíblia está cheia de exemplos e instruções mostrando que esse não é o modo natural das coisas acontecerem na vida do cristão. O modo natural é: o Espírito Santo entra, convence, converte o seu coração, regenera o seu coração, para que você queira Deus. E a partir daí, é uma caminhada, onde você busca, Deus te enche, te capacita, você busca mais, Ele te enche mais, e te capacita, e te enche mais, e quanto mais você busca, mais perto de Deus, mais força, mais passos, mais agilidade. E parou é a mesma coisa que quando você sai de férias, né? Você vem fazendo um regime, aí você sai de férias, 15 dias. Aí quando você volta, aí você tem que dar 3 passos para trás, para voltar novamente no ritmo. Assim também, a vida cristã é exatamente a mesma coisa. Andar no Espírito é isso também. Muita oração, muita busca, muito poder, muita força, muita vontade de fazer o que é certo. Pouca oração, pouca busca, pouca vontade de fazer o que é certo. Muita chance de fazer o que é errado. Então, quando Paulo fala sobre andar no Espírito, quando ele diz, olha, andai no Espírito, ele está dizendo assim, vocês têm que criar na vida de vocês esse conceito de que a vida tem que ser um ciclo contínuo de busca pelo Espírito de Deus, para você poder andar segundo a vontade do Espírito de Deus, porque senão não vai funcionar. Senão nós estamos lidando com coisas aqui que são impossíveis. Aqui, veja, é o assunto de Paulo. Eles chegaram na igreja, os judeus queriam impor o judaísmo, as leis do Antigo Testamento. Paulo disse, não vai funcionar. Não vai funcionar porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém. Se vocês querem ser salvos por meio da lei, vocês estão perdidos, vocês não vão ser. Tá bom, Paulo, então tudo bem, nós cremos em Cristo Jesus e sabemos que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, como é que a gente faz com a lei? Vocês vão ter que andar no Espírito para vocês não transgredirem a lei. Eu não quero cumprir a lei para ser salvo, eu sei que a salvação é em Cristo, mas eu quero cumprir os preceitos da palavra de Deus, eu quero agradar a Deus através deles. Então você precisa entender uma coisa:
não funcionou para a salvação e não vai funcionar para a santificação, a não ser que você estiver andando no Espírito. Porque o homem natural não consegue. Nem o homem antes da certeza da salvação, que está tentando se justificar pela lei, e nem o que já está justificado por Cristo e tem certeza da salvação, ele também não vai conseguir. Ele também não vai conseguir. A não ser que ele ande no Espírito. Se ele andar no Espírito, ele jamais vai satisfazer os desejos da carne. Mas se ele não estiver no Espírito, é uma luta em glória. Ele não vai conseguir. É isso que Paulo está deixando claro para nós. Andar pelo Espírito envolve confiar continuamente no Senhor e uma prática de busca e de seguir ao Senhor o tempo inteiro. O termo andar aí, ele vem para nós, o verbo aí está numa forma imperativa, e essa forma imperativa no grego, ela tem uma força ainda maior, porque ela não só é uma voz imperativa, mas é uma voz de continuação, de ação contínua. Então, para nós seria muito parecido com o gerúndio. Seria muito mais o gerúndio. A maneira como aparece no grego, para nós, é muito mais próximo do nosso gerúndio do que dessa voz imperativa aí, que é a ideia de andando. Mas é também uma ordem. Então, é uma ordem para você andar no Espírito. Quanto tempo, durante quanto tempo ou quando? Não, sempre. Sempre. É ato contínuo. Não tem uma época que você diz, mas pastor, eu estou com 60 anos de profissão de fé. E agora? Eu tenho que continuar andando no Espírito. Porque com 60 anos de profissão de fé, se eu parar de andar no Espírito, eu vou satisfazer as vontades da carne. A voz da carne não se cala jamais. Ela só vai se calar no dia que os nossos olhos se fecharem e formos glorificados, levados para o céu. Até lá, eu posso estar com 80 anos, 60 de profissão de fé. Se eu não andar no Espírito, eu vou fazer besteira. Mesmo que eu tenha 80 anos de idade. E mesmo que ninguém mais considere besteira, porque não é que as pessoas mais velhas não fazem, é que a gente olha para as coisas erradas igual a gente olha para a coisa errada de criança, né? Acaba sendo engraçado, mas continua sendo errado, tá? Considere uma questão, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Tem um erro que é muito comum de novos convertidos, muito comum. O novo convertido, ele vem com aquela paixão do primeiro amor e ele quer fazer tudo na igreja. E se a gente não cuidar, a pessoa abraça o mundo. E aí o que acontece? Não dá conta. E aí se esborracha. E às vezes se decepciona e às vezes acaba até saindo da igreja por causa disso. Aqui você pode lembrar do exemplo de dirigir. Recentemente o Caleb chegou para mim e falou: pai, quero aprender a dirigir. Eu falei: você só tem 10 anos. Embora você tenha tamanho para alcançar os pedais já, mas você só tem 10 anos. E você só vai poder tirar a carta com 18. Então, pode esperar mais um tempo aí, porque não vai ser agora. Ah, mas eu quero, eu já sou grande, eu já cresci, eu posso aprender, eu não quero andar sozinho, eu quero andar com você. Eu falei: não, mas tem um passo de cada vez. Quando você for muito bom com a bicicleta, quando você já estiver lá se preparando para o vestibular, quando você tem uma série de outras coisas para você cumprir antes desse momento. Tem uma coisa de cada vez na vida da gente. A vida cristã não é em nada diferente disso. Por que às vezes a gente vai lá, o novo membro ele tem que passar pela classe de catecúmenos? Ah, pastor, por que eu tenho que fazer classe de catecúmenos? Porque é um passo de cada vez. Primeiro você precisa ter convicção que você crê de fato em Jesus Cristo, que é isso que você quer, que é isso que Deus fez na sua vida. Você tem que ter convicção de que uma obra aconteceu em você antes de você querer dar outros passos. Uma vez chegou um jovem solteiro, bem novinho, já professo e de maior: ô pastor, como é que eu faço para ser presbítero? Eu falei: fica aí na igreja mais uns 20 anos. Essa foi a resposta que eu dei na lata, velho. Como é que eu faço para ser presbítero? Fica aí na igreja mais uns 20 anos, você vai ser. Depois eu expliquei para ele, eu falei assim: não, olha, vamos lá, vamos com calma. Você precisa de ter um tempo mínimo de profissão de fé. Você precisa de ter alguma experiência. Por quê? Porque você vai lidar com circunstâncias e com informações que a gente poupa a igreja de saber. Que são coisas que são resolvidas ali.
o que se espera de um presbítero, primeiramente, é que ele seja maduro. Maduro porque ele vai lidar com coisa fácil e vai lidar com coisa muito difícil. Ele vai saber informação de vida de algumas pessoas que, se você abrir lá no domingo para todo mundo, você vai escandalizar. E vai ter que saber dar uma resposta. Então, você acha que você está preparado? Olhando por esse lado, acho que não, né, pastor? Então vamos esperar mais uns 20 anos. E você chega lá. Eu não sou contra ter um conselho novo. Não, acho que presbítero, a igreja reconhece. Eu falei para ele, olha, a eleição, para mim, é um momento muito espiritual da vida da igreja. Porque é um momento em que Deus vai colocar no coração das pessoas aquele que o Senhor já escolheu. Eu creio absolutamente no governo soberano de Deus. Ninguém é eleito dentro de uma igreja para nada, a não ser que seja pela absoluta vontade de Deus. Então a hora chega daqueles que Deus escolheu e elegeu. E a hora termina também para aqueles que o Senhor falou, agora para você chega. Vai chegar também. Assim como acontece com pastor e com qualquer outro, com diácono, com um presidente de sociedade interna. Mas a questão é um passo de cada vez. Você não pode querer chegar e queimar etapas na vida. A vida cristã é feita de etapas. Eu lembro a primeira vez que eu quis fazer parte de uma equipe de louvor. Eu acho que eu tinha 14 anos de idade. E eu porque queria entrar na equipe de louvor lá. E eu ia nos ensaios, mas ninguém me dava cancha. E aí um dia eu cheguei meio chateado pro pastor. Eu falei, pastor, eu venho no ensaio. E aí o pessoal fala que é o senhor que não quer deixar. E eu queria saber, tem algum problema comigo? Eu fiz alguma coisa de errada? Eu falei, não, meu irmão, não tem problema nenhum. Só que tem um bocado de gente mais madura, com mais tempo da igreja que você, que quer participar também. Fica com calma, vai chegar a sua vez. Você não precisa se preocupar não, que você vai. Enquanto isso, você continua ajudando no ensaio, continua vindo. E ele falou de um jeito que eu não fiquei chateado, não fiquei bravo. E alguns meses depois, um belo dia, me chamaram lá para dirigir louvor lá. E foi uma alegria, foi uma satisfação. E aí, depois eu vim ser até pastor, né? Gostei tanto do microfone e virei até pastor. Mas são etapas. Aí, o dia que eu cheguei para o meu conselho e falei que eu queria ser pastor, vou mandar você para o instituto. Eu falei, instituto, eu queria ir para o seminário. Não, mas tem que ir primeiro para o instituto. Um passo de cada vez. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ir lá fazer um ano no instituto. Depois vai para o seminário. Então, a vida é feita de etapas. A vida cristã é a mesma coisa. E a ideia que Paulo transmite para nós, quando ele fala sobre andar no Espírito, é exatamente assim: você não vai virar um espiritual de carteirinha, nem verdadeiro, nem falso, da noite para o dia. É um andar. A espiritualidade o crescimento na espiritualidade é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então não adianta você passa por uma crise, daí você resolve orar 5 horas por dia, 6 horas por dia, e você vai imaginar que daí 3 dias você vai ser a pessoa mais santa, mais espiritual, mais cheia do poder de Deus. Não vai acontecer. E nós somos tão mal treinados nisso que nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós, ao invés de cultivarmos uma rotina de separar meia hora, 1 hora por dia para ler a Bíblia e orar, nós deixamos para quando o cinto aperta, aí a gente quer orar 5, 6 horas num dia só, para Deus resolver os nossos problemas. Quer dizer, não é assim, não vai funcionar. Então é o que Paulo está dizendo: andai no Espírito. Você está tendo problema com a sua natureza carnal? Os nervos da carne estão à flor da pele? O problema não é pontual. O problema é uma questão de vida diária, de andar. Eu preciso dar uma dose de mortificação para minha carne todos os dias, com oração, com Bíblia. E eu preciso me encher do Espírito todos os dias, com oração, com Bíblia. É assim que as coisas vão acontecer. É um passo de cada vez. Assim como é para aprender a dirigir, como é para aprender a cozinhar, para casar, para se formar numa profissão, para ser um oficial na igreja, para tudo. Tudo na vida é um passo de cada vez. Na igreja não é diferente. E na vida cristã não é diferente. É um passo também de cada vez. Considere uma questão: é um andar cooperativo. Se eu preciso do Espírito Santo, para que eu cresça,
isso não significa que eu também não tenho que fazer a minha parte. Nesse processo aí de crescimento, de andar no Espírito, tem a minha parte. O Espírito Santo, eu vou pedir e Ele vai me encher, mas eu tenho que caminhar também. Eu não posso ficar ali absolutamente parado, neutralizado, esperando que as coisas aconteçam como um passe de mágica. Eu vi, de vez em quando eu me dou o desplante de assistir um pouco desses canais aí, dessas igrejas que tem canal na televisão. E eu estava ouvindo um testemunho de um sujeito lá que estava dizendo assim: olha, eu estava endividado, eu estava com um cheque devolvido, e aí eu vim para a igreja e comecei a orar para Deus me ajudar, porque eu estava com o nome sujo, e eu precisava que Deus resolvesse aquele problema e tal, e eu pedi para o Senhor mandar um anjo lá e resgatar o cheque para mim. Eu falei: não, para tudo. Mas como é que é? O anjo ir lá, rapaz, se tem esse negócio, isso é uma benção, né? E o pior não é isso, o pior é que ele diz que Deus respondeu e diz que quando ele foi atrás do cheque, não tinha mais cheque lá. Eu falei: bom, ficou com o nome sujo então pro resto da vida, né? Porque cadê o cheque para poder limpar o nome? Pois é, será que o anjo foi lá e levou o cascaio do cara que estava com o cheque lá? Eu falei: mas esse daí, olha, isso aí é um retrato clássico desse tipo de espiritualidade que quer que o Espírito faça tudo e eu vou ficar aqui na igreja esperando ele desintegrar o cheque, fazer o cheque desaparecer. Não vai, não é isso. Isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito é o quê? Fala: Senhor, me ajuda, eu quero trabalhar, me ajuda a receber o que eu tenho para receber também, para eu poder ir lá pagar. Então você ora, mas você dá os seus passos. Você tem que ir lá fazer a sua obrigação, fazer o seu dever de casa. Não posso esperar esse tipo de coisa. Isso daí a gente não... a gente já estudou Tiago aqui, não é o texto nosso de Tiago, mas isso aí é tentar Deus. Isso aí é tentar Deus. Eu falo: se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor faz o cheque desaparecer. Isso é tentar Deus. Quer dizer, você está pondo Deus contra a parede para Deus ir fazer um negócio errado para você, ou para Ele legalizar a coisa errada que você fez. Não é assim que funciona. É a mesma coisa do cara que quer emagrecer, fala: Senhor, faz eu emagrecer, e come igual um condenado. Quer dizer, você quer que o Espírito Santo faça a obra sozinho. Eu acho que eu já contei para vocês também, nessas cruzadas aí malucas aí desses pregadores neopentecostais. Teve uma vez em Ariquemes que esse cidadão, ele é um desafio à medicina, porque ele ora e a pessoa emagrece ali na hora, afina. Uma pena que eu não marquei o telefone dele, nem o nome, né? Porque eu podia procurá-lo aí para resolver uma série de problemas. Mas diz que era assim, né? Então eu lembro que foi no segundo ano meu de seminário, e eu tinha preparado uma série de estudos, lá estava todo animado, eu ia passar um mês lá na minha cidade, trabalhando na igreja e tal. E na primeira semana que eu cheguei num culto de quarta-feira, estava eu e o diácono que abriu. Eu falei: cadê o povo? Tem um pregador aí que ora e o povo emagrece, o outro passa a mão no braço e cai um monte de varejeira, assim, de bicho, tira tudo que tem de doença. O povo foi tudo para lá. Eu falei: o que nós vamos fazer? Pastor, não sei, eu estava querendo ir lá ver também. Eu falei: então vamos fechar e vamos lá para ver o negócio, né? Mas o ser humano gosta disso. O ser humano não quer andar no Espírito. Ele quer que o Espírito vai lá, corre e volta e traz tudo pronto para ele. Entendeu? Quer emagrecer? Mas eu quero que o Espírito faça eu emagrecer. Olha, e aí eu tenho que admitir o meu erro nessa área também. Eu não sou santo, não. Eu sempre quis tocar violão. E olha, vocês não têm noção tanto de vezes que eu já orei e falei: Senhor, o senhor não podia fazer de um jeito assim, que eu acordasse, pegasse o violão e começasse a dedilhar? Seria uma bênção isso. E eu já sonhei tocando. Aí eu acordo cedo e falo: bom, hoje, eu acho que é hoje. Pego o violão, não sai, não sai nada. E aí eu ouço aquela vozinha do Espírito falando: vai se matricular numa escola que eu te ajudo. Mas esse processo aí de dormir
dormir sem saber e acordar sabendo. Não existe. Então, andar no Espírito é um processo cooperativo. Eu dependo do Espírito e o Espírito Santo me ajuda. Mas eu tenho que dar os meus passos. Tá? Tem um trabalho meu nesse processo. E o cristão é assim também. Não dá para eu dormir sem conhecer a Bíblia e acordar sabendo tudo de Bíblia. Eu tenho que ir lá e ler. Eu tenho que ler. Ah, eu quero pregar. Então vai lá, leia, estuda o texto, você vai pregar. O Espírito Santo vai te capacitar, vai te encher de poder e você vai pregar. Mas a sua parte, que é estudar o texto gramaticalmente, você tem que fazer. Não tem jeito. E isso é para tudo na vida da gente. Então, andar no Espírito, eu estou aqui primeiro trabalhando essa questão do que isso significa. Então, lembra, andar no Espírito significa um ciclo contínuo na vida. Não é um dia só, não é um mês, não é uma semana no mês, não é uma vez por ano, mas é constante ali, é um passo de cada vez, todo dia um passinho tem que ser dado. Segundo, é uma questão cooperativa. Eu preciso perceber a natureza cooperativa desse nosso andar cristão. Tem a ação do Espírito na minha vida, mas tem também a minha ação. E aí, o terceiro aspecto de andar no Espírito é a questão do que existe contra, da batalha que se trava para poder andar no Espírito, que aí é o ponto do apóstolo Paulo. Paulo fala assim, ande no Espírito, mas tenha consciência de uma coisa, e isso significa travar uma batalha todos os dias. Porque esse aspecto do cooperativismo, ele não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Porque, por outro lado, você tem uma velha natureza dentro de você, que é a nossa parte imaterial, afetada pelo pecado, que ela vai na contramão de tudo que o Espírito Santo propõe para o seu coração. O Espírito Santo te propõe no domingo à noite, você terminou de ouvir a pregação, você está empolgado, Deus falou com você, o Espírito Santo diz, olha, vamos orar essa semana todos os dias, vamos separar 1 hora por dia essa semana, e aí você fala assim, vamos. Mas ao mesmo tempo uma outra voz fala para você, mas você não vai acordar 1 hora mais cedo para fazer isso, você tem que descansar. E aí você já começa um conflito, antes de sair da igreja já fica assim, mas se eu for fazer isso que o Espírito Santo quer que eu faça, eu tenho que pôr o relógio para despertar às 5 horas, porque eu tenho que fazer das 5 às 6, que das 6 eu tenho que fazer o café, e aí não dá, e aí você já vai para casa nesse conflito. E aí você chega lá, animado pelo Espírito, marca o despertador no celular para 5. Aí quando o despertador toca cedo, o Espírito Santo está quietinho lá, e você está ouvindo a voz da carne, você vai lá e pau, vou dar mais 15 minutos. E aí vai mais 15 minutos, o celular toca de novo e você, vou dar mais 15. E quando você vê, chegou às 6 horas e acabou e você não fez nada. É uma guerra. O apóstolo Paulo diz, andar no Espírito é travar uma guerra todos os dias, com a sua própria carne. E carne aí, o sentido de carne no versículo 17, não é essa carne aqui, ó. Normalmente a gente pensa que é isso. E durante muitos séculos, os cristãos, eles se equivocaram achando que era isso. Aí surgiu aquelas linhas dentro da igreja católica do ascetismo, que era o quê? Machucar a própria carne para tentar mortificar as obras da carne. Não tem efeito algum. O apóstolo Paulo já disse isso. Não tem efeito algum. Dar chicotada em você mesmo, ficar sem comer, se trancafiar numa cela e ficar lá no isolamento, na clausura, não resolve. Porque não é essa carne aqui física, é a parte da minha vida, da minha existência, que foi afetada pelo pecado. É a minha natureza, é a natureza que comanda esse monte de músculo e de osso e de carne. Essa parte, ela está contaminada pelo pecado, é a minha mente, é o meu pensamento, são as minhas emoções, são os meus desejos, tudo isso trabalha contra o Espírito de Deus. E então andar no Espírito, eu nunca posso perder de vista que é uma batalha constante. Se eu quero melhorar em alguma coisa na minha vida cristã, eu preciso entender que isso não vai ser natural. Isso vai ser através de uma batalha. Paulo fala várias vezes, ele fala na carta aos Romanos, ele fala nos Coríntios, ele fala aos Gálatas, que nós temos que fazer morrer a nossa velha natureza. E esse morrer é a mesma voz
do andai aí. É um imperativo, mas é um imperativo que tem que ser repetido 24 horas por dia. Eu tenho que fazer morrer a minha velha natureza quantas vezes? No primeiro mês de vida cristã eu já mato minha natureza e beleza, corro para o abraço. Não. Na semana da Santa Ceia eu tenho que fazer morrer minha velha natureza. Não é assim. É todo dia, é toda hora. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É o que ele está falando aí no versículo 17. Há uma guerra, há uma batalha sendo travada. Nessa batalha exigem estratégias. São campos da nossa vida que vão sendo dominados. Então, eu tenho que guardar os meus olhos, eu tenho que guardar os meus ouvidos, eu tenho que guardar a minha boca. Por quê? Porque a natureza ela trabalha exatamente assim. Ela expõe um negócio diante dos seus olhos, você vai gostar. Acabou. É a mesma coisa no exército que vai lá e monta uma trincheira num determinado espaço. Ali já era, ali está dominado. E a não ser que você trave uma batalha com a sua própria carne, buscando o fortalecimento do Espírito de Deus, naquela área você está perdido. Por quê? Porque eu costumo falar bastante com os jovens e adolescentes sobre essa questão, sobre a questão da pornografia. E a pornografia, especialmente para os homens, ela acontece assim. Então vem uma vez, o sujeito vê acidentalmente. Mas ali é como se o exército do inimigo da natureza vai lá e põe a fronteira um pouquinho mais para frente. Ali daí para frente, aquilo que foi acidental passa a ser um desejo. E aí a mente vai ficar voltando aquilo ali. E aí uma hora que ele baixou a guarda do andar no espírito, ele vai ceder. E aí é igual uma droga. Aí vai ficando cada vez pior. E isso tem a ver com tudo. Isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com comida, isso tem a ver com as vaidades nossas da vida. Isso tem a ver com tudo. Isso tem a ver com relacionamentos. Tem a ver com o canto da sereia, que eu falei no domingo de manhã aqui. Tem a ver com tudo. Então é uma batalha. Eu nunca posso desconsiderar isso. O andar do crente envolve uma luta contra a sua natureza. Quando falamos da carne, estamos fazendo referência a essa natureza imaterial, metafísica da nossa existência. Não pode ser tocada, não pode ser reformada, não pode ser pintada. Você não vai mudar isso mudando a sua carne. É algo que é uma batalha travada no âmbito espiritual, num âmbito que nós não tocamos. Veja só, lá em Romanos, se você quiser abrir para a gente reforçar isso, Paulo descreve a sua batalha pessoal. Ele vai fazer uma descrição dessa batalha. No capítulo 7, de 15 a 23, ele diz assim, capítulo 7, de 15 a 23. Olha só o dilema da vida dele, olha a luta que ele travava. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Poderia ser qualquer um de nós falando aqui, porque é exatamente assim. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, ou fazê-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ai, que coisa terrível! Mas essa é a descrição da nossa vida. Essa é a descrição da nossa... Eu não posso perder isso de vista. Ontem eu li uma frase que, assim, para mim é uma frase temerosa. Um grupo nosso aqui, da nossa turminha, de adolescentes, alguns jovens, não sei se a título de brincadeira ou se falando sério, colocou uma foto lá,
escreveu assim: os bons no estudo bíblico. Eu falei, meu Deus. Fiquei feliz por eles estarem fazendo estudo bíblico. Mas a frase, os bons no estudo bíblico, é terrível. Porque de duas uma, ou essa garotada não caiu na real ainda, ou eles estão servindo a Satanás. Porque quando eu olho para mim e me enxergo bom, isso é exatamente o oposto do que o apóstolo Paulo percebeu de si mesmo. E o apóstolo Paulo estava servindo a Deus. E servindo a Deus, ele concluiu o seguinte: o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu detesto, e eu não quero, esse eu faço. Porque existe uma lei sobre mim, sobre a minha carne. E aí, lá na frente ele vai falar, e aí, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque ele diz, quanto mais eu reconheço que esse conflito existe, que essa fraqueza minha existe, mais chance eu tenho de vencer. Agora, quando eu me sinto forte, quando eu me sinto bom, aí é que eu estou fraco. Quando eu me sinto bom ou forte, aí é que eu estou fraco. Então me causa arrepio quando alguém se descreve os bons. Isso me dá um arrepio. Então é duro isso, mas essa é a realidade, e não importa se é adolescente, se é jovem, se é adulto. Essa é a realidade. A nossa natureza é tão má, tão terrível, que ela me ilude até quanto ao ser crente. Ela diz, não, você é um bom crente. Você é um crente show de bola. Agostinho dizia uma coisa interessante. Agostinho dizia uma coisa. Ele dizia assim: se você não tem problema, se você não tem problema em viver uma vida santa, você nem conhece a Deus e nem sabe ainda o que é ser santo. Se você não tem problema em viver uma vida santa, então você ainda nem sabe o que é ser santo e nem conhece a Deus. A não ser que você seja Jesus Cristo, que reencarnou de novo. Porque se você for um ser humano normal, e conhecer a Deus e souber o que é ser santo, você vai ter dificuldade. Você jamais vai se declarar bom. Você vai sempre dizer assim, olha, eu sou terrível. Eu sou o pior. Não. Assim, no geral, a tendência é igual. Agora, é óbvio que eu vou ter dificuldade em áreas que você não vai ter. Mas isso, em relação a... Isso não nos categoriza, não cria categorias, porque pecado é pecado. A Bíblia diz, e nós já vimos, estudamos isso, o transgressor de um mandamento se torna transgressor de toda a lei. Então não importa com o que é que eu tenho mais facilidade e com o que o outro tem. O fato é que nós somos transgressores da lei. Você é de A, B e C, eu sou de D, E e F. Mas isso não cria categorias na igreja. Na prática existe. Na prática, o sujeito que não tem problema com sexo, assim, adultério, nem roubo e nem matou, ele já automaticamente já caiu na classe dos santos. Já caiu. Agora, se vocês observarem, alguém se importa com fofoqueiro? Vocês já viram alguém ser disciplinado por ser fofoqueiro? Eu nunca vi. Eu sou doidinho para disciplinar alguém por fofoca. É que faltou oportunidade ainda. Mas a hora que der. Mas ninguém disciplina por fofoca. Então, na prática, existe essa coisa de categoria. Então, se a gente descobrir que um moleque lá, um casal de namorada, a namorada ficou grávida, o pessoal quer caçar a cabeça, quer arrancar a cabeça fora do casalzinho. Mas o fofoqueiro, ele transita livremente na igreja todo dia, dá risada, abraça todo mundo, entendeu? Ninguém faz nada com ele. Então, agora, tem diferença entre uma coisa e outra? Existe uma diferença. Eu vou dizer para você, você fala assim, pastor, com quem o senhor prefere conviver? Eu prefiro conviver com um casalzinho lá, porque foi acidental.
do que com o fofoqueiro, porque o fofoqueiro vive na prática. Aí é diferente. Uma coisa é andar na prática de um pecado, outra coisa é um acidente. Aí, se você perguntar assim, pastor, com quem é mais fácil lidar? É mais fácil lidar com o casal. Até porque eles vão ter uma consequência boa. Tá? Até porque a consequência é boa. Na realidade, a consequência é um presente que muita gente que anda certo assim, entre aspas, dentro da medida, às vezes não consegue. Então, é mais fácil resolver esse problema do que resolver o problema do fofoqueiro, porque o fofoqueiro ele é viciado em fofoca. A Bíblia fala que Deus odeia uma série de coisas, mas uma ele abomina: quem semeia contenda entre os irmãos. Essa é a especialidade do fofoqueiro, é semear contenda. Ele pega uma conversa aqui, traz para cá, pega de cá, leva para lá, e ele vai criando esse círculo terrível que vai azedando a vida das pessoas, tá? Mas vem cá, essa é a questão. Ou a fofoca, ou a fornicação, alguma outra. É uma batalha. E é dessa batalha que eu tenho que ter consciência. Se eu quero andar no Espírito, eu preciso saber de uma coisa: eu vou travar uma batalha todos os dias. Todos os dias. Acordei, eu posso saber de uma coisa: o inimigo da minha alma, a minha alma, vai colocar coisas diante de mim o tempo inteiro para desandar a minha vida mesmo, para desandar. E o diabo não vai colocar, a sua própria natureza não vai atrás de coisas extraordinárias, ela vai atrás daquilo que é mais corriqueiro e mais fácil. Eu falo que a gente começa a ser tentado dentro da casa da gente mesmo. Fala, às vezes na porta da geladeira mesmo. Que ao invés de orar, a gente quer descarregar a atenção na comida. Estou falando, quando eu faço esse comentário, estou usando exemplo pessoal mesmo. Coisa que às vezes era para você ir lá, dobrar o joelho e falar: Senhor, me ajuda. Não, você vai lá e pega uma barra de chocolate, um sorvete de creme. Mas nós somos tentados assim, a coisa é muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Às vezes colocar você diante de uma coisa absurda, você não vai cair. Porque está ali na cara, está escancarado. Mas o diabo, ele é astuto, e a nossa natureza pecaminosa também é muito astuta. Então, você vai naquilo que é mais fácil, sutil, e que normalmente você não dá muita importância. Mas é nessa área que a gente vai se afundando cada vez mais. É igual o sujeito que começa a roubar. Ele não começa roubando um banco. Ele começa roubando um chocolatinho. Um chocolate, depois é uma barra de chocolate, depois é uma moedinha, depois é um dinheirinho, e aí vai. Ninguém começa assaltando um banco. Então, a natureza, essa batalha é uma batalha assim. E essa descrição de Paulo, lá de Romanos 7, para mim, ela é uma descrição muito interessante. Porque o que Paulo faz é me fazer sentir parecido com ele. E ele está, na realidade, descrevendo o dilema de todo mundo. O problema é que a gente pouco para perceber esse dilema. Agora, uma vez que eu percebo esse dilema, o que eu preciso? Paulo insistiu em Gálatas, em Efésios, em Colossenses, em Romanos, sempre nisso. Ele fala assim, olha, em Gálatas 5,18 ele diz que eu devo ser conduzido pelo Espírito. Em Efésios 5,18 ele diz que eu devo ser cheio do Espírito. Em Colossenses 3,16 ele diz que eu devo deixar que a palavra de Cristo habite ricamente na minha vida. Lá em Romanos 12,2 ele diz que eu devo deixar minha mente ser renovada pela mente de Cristo. Então, gente, é uma batalha, e nessa batalha eu preciso absurdamente, muito mais que 100%, do Espírito Santo de Deus. Eu preciso. E não dá para ser cheio do Espírito Santo sentado aqui na igreja, olhando para o alto. Como é que alguém fica cheio do Espírito Santo? É buscando a Deus, é orando, é lendo a palavra de Deus. Não tem outro jeito. E nós precisamos. Não tem vitória nesse andar, não tem como andar no Espírito se eu não estou ocupando diariamente a minha mente com as coisas do Espírito. Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Se eu passar o dia inteiro buscando e lutando por dinheiro, por poder, por fama, o que vai acontecer? Eu vou ficar cheio do Espírito? Não. Eu vou ficar cheio de outras coisas, mas não vou ficar cheio do Espírito.
Então, eu preciso focar o meu trabalho nessa busca por ser cheio do Espírito, tá? A partir do versículo 17, ele começa a descrever essa luta. Ele diz: porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que ele quer dizer com isso? E a gente vai parar nesse texto. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que ele quer dizer? Ele quer dizer assim: olha, você não precisa se ocupar demasiadamente com a lei. Lembra daquele exemplo que eu dei na semana passada? Colocar 20 compêndios da lei sobre suas costas e sair para a sua caminhada cristã carregando aquele peso absurdo. Busque ser cheio do Espírito. O Espírito Santo vai te fazer naturalmente andar segundo os preceitos da lei. É natural. Alguém que está cheio do Espírito, o Senhor Jesus nos ensinou isso, quando ele falou sobre a videira, e Paulo também nos ensina, e os apóstolos ensinam, que se nós estamos cheios do Espírito, nós cogitamos das coisas do Espírito. Jesus disse isso de outra maneira lá no Evangelho de João, capítulo 15, falando da videira. Ele falou assim: ó, se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim, começa assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Bom, significa que eu vou pedir qualquer coisa? Não. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, através das suas palavras, o que eu vou pedir? Eu vou pedir o que é a vontade dele. É o mesmo princípio que Paulo está usando aqui. Ok, gente, passou bastante do horário lá, mas a gente vai entrar na próxima semana. Nós vamos falar então dessa guerra. Vamos começar como Paulo faz. Paulo começa descrevendo as obras da carne, aquilo que é próprio da natureza terrena. Nenhuma delas é novidade para a gente já sabe disso, tá? Mas o que eu queria hoje que vocês guardassem é principalmente esses três pontos importantes. Primeiro, andar no Espírito tem que ser um ciclo contínuo. Não pode ser uma vez no mês, uma vez por ano, ou quando a coisa aperta. Isso tem que ser uma coisa contínua na vida da gente. E a gente se acostuma com tudo. E a gente precisa criar essa rotina. Então, é uma decisão que eu preciso firmemente tomar comigo mesmo. Olha, eu tenho que assumir essa responsabilidade, trabalhar por isso, lutar por isso, de fazer devocional diariamente, que é uma das coisas, né? De orar mais vezes durante o dia, de ler a Bíblia com a minha família. Isso são coisas que não adianta você fazer uma vez no mês. Eu tenho que fazer todo dia. A gente não senta para comer todo dia, 3 vezes ao dia. Eu tenho que lembrar que a minha alma precisa ser alimentada todo dia também. Eu não preciso fazer isso. É assumir compromisso. É ciclo, é contínuo. É andar o tempo inteiro. Segundo, eu preciso entender a natureza cooperativa desse processo. É o Espírito, mas sou eu também. Tem minhas responsabilidades. Não é? Lembra do exemplo do cheque? Não dá para orar lá para o Espírito Santo ir lá consumir com cheque, não. Você tem que ir lá e fazer sua parte. Não adianta ficar. Tem o lado do Espírito, mas tem o lado que é seu. Esse andar no Espírito tem uma natureza cooperativa. Tem o que o Espírito faz e tem o que eu faço. E terceiro, é sempre uma guerra, é um combate. Você não vai se propor a fazer isso e as coisas vão acontecer naturalmente, você não vai ter dificuldade, vai. E quando a dificuldade não estiver em você, vai vir de fora. Vai vir de fora. O João sabe, o celular, quando a gente vai levar ceia ou vai fazer qualquer visita, o celular, ele tem que ficar no carro ou tem que ficar no silencioso, porque ele só toca na hora que você começa a orar. Mas não é 1, 2 vezes não. É sempre. Eu vou fazer visita em casa, algumas pessoas já viram isso, mas é líquido e certo. Você conversa meia hora, o celular e o telefone da casa não toca. Não, mas e os telefones das casas?
Você conversa meia hora, o telefone não toca. Você, vamos ler a Bíblia e orar. Mas parece que você falou assim, toca o telefone. Você começa a ler a Bíblia e orar, trim, trim. Mas é assim, é a guerra. Então quando você vence o conflito interior, ainda existe mais uma gama de coisas do lado de fora que vão ser usadas contra você. Então guarde isso, andar no Espírito tem que ser contínuo, tem que ser cooperativo, e eu não posso esquecer que eu estou numa guerra, eu estou travando uma batalha. Você quer ser um cristão de vida tranquila? Não se preocupe em andar no Espírito. É aquele cristão que não cheira nem fede. O inimigo não vai se incomodar com você, sua natureza não vai se incomodar com você. Você vai vir aqui toda uma vez por semana e vai ser tudo mar de rosa. Você vai ser, mas ser cristão para mim é fácil. E você ainda vai tirar uma foto, pôr lá no Face e ainda vai escrever Osbão. Assim. Agora, você quer andar no Espírito e quer exercício contínuo de devoção, de fé, trabalhar, cooperar, se prepara para a batalha. Aí você vai todo dia perceber o quanto você é fraco, o quanto a sua natureza não quer e o quanto é difícil. Mas cada vitória, por menor que seja, vai ter gosto de mel. Tem gosto celeste. Aí você vai ver o quanto vale ser perseguido, enfrentar dificuldade, mas é gostoso fazer aquilo que o Espírito quer que eu faça. Isso é maravilhoso, não tem preço. Isso é muito melhor do que comer chocolate, do que se entregar aos prazeres da carne ou de qualquer outra coisa. É muito mais gostoso. É você ver o Espírito Santo te dando vitória sobre coisas. Isso não tem preço. Isso de fato não tem preço. E é isso que a gente tem que buscar e é isso que a gente tem que desejar de todo o coração.